Isso, é que era na diagonal. Essa 1 aí, né? Nós estamos iniciando o nosso enfoque regional, conversando nesta programação hoje, temos o prazer de recebê-lo, o Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco, ex-deputado estadual e presidente do Diretório Estadual do PT em São Paulo. Emídio, é uma satisfação revê-lo, você que há algum tempo não vinha à TV Prevê, esteve de passagem algumas vezes aqui pela região, mas eu não consegui contato, mas de qualquer forma, seja bem-vindo aos nossos estúdios para falarmos das novidades políticas e eu sei que temos muito para conversar por conta até desses assuntos que envolvem a situação política em que o seu partido está diretamente ligado e as próprias eleições que se avizinham. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, viu? Você sabe que é sempre uma alegria. Eu gosto sempre que eu venho a Bauru vir aqui. Mas, como eu sou presidente do PT no estado de São Paulo, eu tenho que andar 645 municípios desse estado. Mas eu tenho você como uma das melhores referências da imprensa regional no interior paulista. E para mim é um prazer sempre conversar com você, com os telespectadores aqui. Ô Emílio, claro que a sua situação todo mundo conversa, vai sempre procurar os mesmos assuntos, as mesmas situações, até porque o teu cargo hoje como presidente do PT implica em uma série de informações e que você vai ter que repetir em cada cidade, em cada situação, para cada veículo de imprensa sobre o momento que nós vivemos. Eu te pergunto, nós temos eleições municipais e nós tivemos agora, há uma semana, o impedimento oficializado da presidente Dilma. Eu te pergunto, que reflexos tudo isso terá nas próximas eleições? Olha, eu primeiro não tem assunto ruim, porque eu acho que a nossa função, a minha, como presidente do partido no estado, é exatamente conversar com as pessoas, dar entrevista e falar com os militantes sobre o quadro que nós estamos vivendo, né? A eleição é municipal, portanto nós vamos ter que tratar de assuntos municipais. Os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, vão ter que se posicionar sobre os temas do município, o atendimento da saúde, a assistência social, o atendimento à educação, as vagas em escola, a limpeza da cidade, sabe, a segurança da cidade, essas questões. Mas nós não podemos deixar de citar também o quadro nacional que nós estamos vivendo, né? Nós do PT estamos sofrendo o impacto, nesse exato momento, do que nós chamamos de um golpe parlamentar. E consideramos dessa forma, Samuel, porque a Dilma, você pode ter a crítica que for, mas você não pode esquecer que ela foi eleita por 54 milhões de brasileiros e que ela não cometeu crime de responsabilidade algum que justificasse essa chamada pena de morte política, que é o que ela teve. Então, nós consideramos que o Brasil deu um passo perigosíssimo, nós consideramos uma agressão à democracia e consideramos pior, uma situação que esse governo acabou se tornando um governo, o Brasil tem hoje um governo ilegítimo, que não passou pelo crivo das urnas, e um governo que apresenta uma agenda que é contra os interesses da maioria do povo. Bom, Emílio, uma agenda para alterar a Previdência Social, para alterar leis trabalhistas, para alterar a situação do pré-sal e os interesses nacionais. Então, acho que para implementar uma agenda como essa, você teria que ter o crivo das urnas. Ô Emílio, eu até quero fazer as considerações. O Emílio é o presidente do Diretório Estadual do PT. Então ele tem as convicções próprias dele e a própria doutrina do partido. Quando ele diz que este governo é um governo ilegítimo, me permita contestá-lo, Emílio, porque é o governo que teve uma chapa única. Ou seja, teve um vice que foi eleito junto com a presidente. Então, em qualquer situação jurídica, analogamente, ele é a continuidade daquilo que foi eleito, fora tudo o que aconteceu, os embates jurídicos e burocráticos no parlamento e até mesmo no Supremo, no STF, nós tivemos aí uma situação absolutamente legal, juridicamente falando. Legal, sim.
Legítima não. Porque legal também você pode falar, a pessoa foi condenada à morte e teve direito de defesa. Não quer dizer que a condenação à morte dela foi justa, né? E nesse caso, apesar de estar revestido de legalidade, até o próprio processo ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a verdade é que não há crime de responsabilidade. Samuel, para caçar um presidente da República, você não está caçando uma pessoa, você está caçando o voto de milhões de pessoas. E é isso que aconteceu. 54 milhões de brasileiros que votaram na Dilma foram substituídos por 61 senadores. Aí você pode falar, bom, mas isso está previsto na Constituição. Tá, desde que haja crime de responsabilidade. Contra a Dilma, não há crime que justifique essa medida. Não há. Porque tanto é que, após a votação das chamadas pedaladas fiscais, pelo Senado agora, após a condenação dela por pedaladas fiscais, o próprio Senado mudou a regra de pedaladas fiscais. Os demais presidentes antes dela, inclusive o Lula, não passaram, que tiveram a mesma situação, o Fernando Henrique, o Lula, todos eles não tiveram a mesma responsabilidade. Então o que aconteceu é uma situação onde ela foi condenada porque o país está vivendo uma crise econômica, porque o país é comandado, tem um Congresso comandado por um sujeito, sabe, agora saiu, mas que é uma das figuras mais danosas para a política brasileira, que é o Eduardo Cunha, agiu por vingança, porque o PT não se dispôs a livrar a cara dele no processo que tinha contra ele, né? E ele assumidamente falou, não, então eu vou abrir o processo contra a Dilma, e abriu. Então, governo impopular, você resolve com eleições, não é com não vamos entrar nesse judicial. detalhamento jurídico, mas eu só queria lembrar o Emídio que esta situação anômala juridicamente foi proposto por um ex-companheiro seu e que tem uma militância e que tem uma tradição jurídica, que é o Hélio Bicudo. O fato dele ser do PT não quer dizer que ele não possa errar. Eu acho que ele está completamente equivocado nessa questão. Pode ter sido proposto por ele não é do PT já há muitos anos, não é de agora, há muitos anos ele saiu do PT. E isso não é o que está quem propôs, o problema é o mérito da coisa. Se está certo ou não está certo. O Senado votou, a Dilma foi deposta, nós temos um presidente hoje... Não, mas não é só o Senado, Emílio. O Senado é a Câmara. Passou pela Câmara, passou pelo Senado e teve todas as contestações jurídicas no STF, que deu até o rito, a linha do rito. E com uma colocação a mais que eu quero fazer para você, é que, claro que lá são magistrados, não são adeptos de partido. E nem muito menos devem seguir a orientação de quem os indicou. Mas a maioria, inclusive, era indicação, ou pelo menos uma grande parte, indicada pelo próprio atual esquema de governo. Eu acho esse debate muito interessante, inclusive porque nos permite dizer o seguinte: o Supremo Tribunal... Eu estou só fazendo um contraponto, viu? O Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal não se posicionaram se tem crime ou não tem crime de responsabilidade. Eles não julgaram o mérito da questão. O que eles julgaram foi o rito. Se o rito estava certo ou não estava certo. Bom, o rito está certo. Bom, o rito o que é? Tem o direito de defesa, tem o prazo tal, tem a coisa. Está certo. O problema é o seguinte: a grande questão que se pergunta hoje é o seguinte: ela cometeu crime de responsabilidade ou não? Ou estão querendo caçar ela porque não gostam dela? Estão querendo caçar ela porque acham que ela é culpada, né? Então, é uma questão que eu acho que vale a pena conversar, porque isso vai impactar, está impactando e vai impactar o Brasil pelos próximos anos. Você falou que o Temer foi eleito numa chapa junto com a Dilma. É verdade. Uma chapa e um programa. E o programa da Dilma não é o programa do Temer, que ele está apresentando agora. O programa da Dilma, que aliás é o que o PT apresentou desde o começo, é um projeto de desenvolvimento nacional, com inclusão, com redução de pobreza, com a exploração das riquezas minerais do pré-sal no modelo que foi definido pelo governo brasileiro, né? É a transposição do São Francisco, são as políticas públicas, o Minha Casa Minha Vida. O Temer já está anunciando outra coisa. O Temer agora está falando, nós vamos fazer a reforma da Previdência, nós vamos, antes das eleições municipais, enviar para o Legislativo a mudança na regra previdenciária para as pessoas se aposentar com mínimo de 65 anos,
inclusive as mulheres, está anunciando mudança na lei trabalhista para acabar com direitos que não fomos nós que constituímos. Está desde a era Vargas constituído. Ele quer mudar agora. Olha, qualquer presidente pode propor a mudança que quiser propor. Mas na hora que ele propõe, o certo é essas mudanças, esse programa, ter passado pelo crivo das urnas. E não passou. O PT, com todo o ataque que sofreu, ele venceu as 4 últimas eleições presidenciais no Brasil. Você acompanha a política brasileira provavelmente há mais tempo que eu, Samuel. E você sabe que nunca houve no Brasil, no período democrático, nunca houve um governo, um partido que ficasse 4 mandatos no governo. Nenhum. O Getúlio Vargas ficou, mas sem eleição. Ele só enfrentou uma eleição na vida, né? E que não aguentou os 4 anos, não aguentou terminar os 4 anos de mandato, né? Antes, os governos eram eleitos praticamente de maneira indireta e ninguém ficou tanto tempo no poder. Descontado o Império, onde não tinha eleições e não tinha partidos. Agora, em período democrático, nós somos o que ficamos mais tempo no poder e ficamos porque nós temos um projeto de país. Sabe? O Lula, com todos os problemas, o Brasil sabe. Ele criou Minha Casa Minha Vida, ele criou programas para expandir o ensino universitário. Nós tínhamos 3,5 milhões de universitários no país. Hoje nós temos 8 milhões de universitários no país, com ProUni, com FIES, com tudo isso. Então, o que está em jogo agora é isso, se vale a pena o país mudar de rumo, né, sem passar por eleições ou não. E nós achamos que não. Hoje a situação se configura desta forma, e segundo os que lá estão, em decorrência até das necessidades de uma adaptação, uma adequação ao governo que foi deixado. Porque, segundo ainda o que dizem, e agora vou dar o meu ponto de vista, a presidente me parece, a ex-presidente, me parece uma pessoa proba, me parece uma pessoa honesta. Eu nunca entrevistei, nunca estive, nem sei como é que ela é, não sei por fotografia, mas ela me passou uma imagem sempre de pessoa correta. Porém, ela está sendo julgada e eu acredito, além do aspecto legal e jurídico que deu forma para este impedimento dela, pelo conjunto da ópera, me parece. Porque o país hoje passou a atravessar, face até aquilo que foi prometido na última eleição, por um momento extremamente delicado. E quando dizem que a conjuntura é internacional, não é verdade, porque países inferiores e próximos a nós tivemos um PIB muito melhor do que aquela coisinha michuruca que nós tivemos. Eu tenho a impressão que tudo isso, esta somatória, Emílio, foi a causadora do que nós estamos vivendo. Samuel, você sabe que eu gosto de debater com você porque você se permite divergir de mim respeitosamente, claro, e eu me permito divergir de você também respeitosamente. Você sabe que eu acho que há uma crise internacional brutal. Não é de hoje, ela começou em 2008. O fato é que ela atingiu alguns países primeiro, outros países depois. O Brasil suportou bem de 2008 até 2012. Quando ele deveria ter corrigido algumas coisas, provavelmente, que não fez. Provavelmente, mas ele preservou empregos. Nós optamos por preservar empregos. Então, teve toda a política de desoneração fiscal, sabe, de isenção para as pessoas poderem consumir. Agora, a conta chegou. Então, você pode falar, há um erro, mas que há uma crise internacional, ela é brutal. A China está crescendo 3 vezes menos do que crescia. Sabe, os Estados Unidos estão começando a sair da crise agora 5 anos depois. Eu acho que há uma crise. Essa história de julgar a pessoa pelo conjunto da obra, ora, quem julga um governante pelo conjunto da obra é o eleitor, mais ninguém. O juiz ou o Congresso pode julgar um fato determinado. Olha, você cometeu tal crime de responsabilidade. Então você vai ser condenado por aquele crime. Não pelo conjunto da obra. O conjunto da obra, para que tem eleição? É para isso mesmo. Igual vai ter para prefeito agora. As pessoas vão julgar, olha, o prefeito trabalhou bem aqui, não trabalhou bem aqui, aqui ele acertou, aqui ele errou, esse candidato é melhor aqui, é melhor para lá. Então, me parece que não deixa, o que está acontecendo acaba enfraquecendo a democracia brasileira. Porque o eleitor daqui para frente, ele vai escolher um prefeito, um governador ou um presidente da República, ele vai falar, pô, mas será que meu voto vai valer? Meu voto daqui a pouco os deputados caçam, inventam um motivo qualquer.
não tem mais segurança jurídica no país. Você fica uma situação onde uma maioria de conveniência... Aliás, eu digo para todos os que vêm aqui, eu falo assim, olha, você tem coragem de ser prefeito com todas as dificuldades que um prefeito tem que ter? Ué. Hoje, pela frente, precisa ser muito arrojado para encarar uma candidatura e querer assumir uma prefeitura. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, o Congresso, quem propôs a cassação da Dilma, ou melhor, quem aceitou, foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, esse sim, com conta comprovada no exterior. Vai ser cassado, inclusive, parece que está com os dias contados. Com conta comprovada no exterior, desviada da Petrobras, esse é o que propôs a cassação da Dilma, que você mesmo falou, uma pessoa proba. Bom, ela pode ter erros de governo? Pode. E teve, hein? Teve. E nós sabemos que teve. Ela reconhece que teve. E nós do PT sabemos que teve. Tá certo? E nós vínhamos brigando com ela, falando, nós queremos que você adote a política econômica da época do Lula. Porque nós achamos correta. Agora... O fato da pessoa cometer erro no governo, quantos prefeitos, quantos governadores cometem erro? E os escândalos de São Paulo, da merenda escolar, e os desvios de recursos do metrô? Isso não é erro? Não vai ser investigado? É só o PT que vai ser apurado? Então nós queremos tratamento isonômico para todo mundo. Justiça não pode ser feita por um lado só. Emílio, veja, a Operação Lava Jato, ela detectou aí políticos praticamente de quase todos os partidos com algum envolvimento. Mas o número mais acentuado, até porque estava no governo, foi de gente do PT e gente indicada pelo diretório, inclusive do próprio partido, que teria se beneficiado dessa situação. Foi surpresa isso tudo para você? Eu acho que tudo isso mostra que o sistema político brasileiro, ele ruiu. Isso sem contar a fabilidade humana que qualquer um... O sistema político brasileiro, Samuel... Vai para ter 3 filhos, 2 ser estelionatários, ladrões e o outro não ser. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer, o sistema político brasileiro ruiu. Esse sistema baseado que as empresas financiavam as campanhas, é evidente que só poderia dar nisso que deu. Hoje, essa é a primeira eleição que nós vamos ter sem financiamento de empresas. Tudo bem que teria que ter financiamento público, não tem, mas é uma campanha diferenciada. É verdade. Agora, veja só, uma campanha onde a regra eleitoral que tinha hoje, até aqui, né, de poder gastar à vontade, poder receber dinheiro de empreiteira, de bancos, de quem quiser, ela só poderia dar nisso. Sabe, os partidos foram transformados e foram conduzidos a essa situação. O PT errou. O PT errou ao virar vítima, ao não se insurgir contra essa situação, ao trabalhar igual os outros partidos trabalhavam. Está errado, porque as pessoas esperavam que o PT fizesse diferente em termos de arrecadação. Eu era um deles. Mas nós estamos reconhecendo, eu sou presidente do PT no São Paulo, estou falando. Nós achamos que poderíamos ter feito diferente. Hoje nós achamos. Agora, o PT cometeu erros e tem acertos na sua vida de 36 anos. Nós chegamos no governo, implantamos medida política, aí você falou, mas você errou aqui, você permitiu que isso fosse errado. Se você botar numa balança os erros do PT e os acertos, você vai ver que os acertos têm muito mais peso e muito mais significação na vida das pessoas do que os erros do PT. E os erros nós estamos dispostos a corrigi-los porque nós sabemos o que nós somos e o que nós não somos, né? Agora, a justiça brasileira, a Operação Lava Jato, o Ministério Público, tem que fazer o seu trabalho e tem que fazer contra todos os partidos. Eu quero o mesmo rigor que o judiciário teve com o PT, eu quero com quem fez desvios no metrô de São Paulo, contra quem fez desvios na construção do Rodoanel, contra quem desviou recursos da merenda escolar do Estado. Isso é o que dá para o cidadão a segurança de que o tratamento da justiça é isonômico, né? Então, tem processos e tem denúncias em Brasília contra o Aécio Neves, contra o Renan Calheiros, contra o Romero Jucá, até contra o Michel Temer. Eu quero saber o que vai acontecer com essas denúncias. O presidente nacional do PSDB, então, que já é falecido, o ex-senador Sérgio Guerra, ele foi denunciado por todos os delatores que tinha recebido 10 milhões de reais para encerrar o trabalho da CPI da Petrobras. Qual é a investigação que vai ter sobre isso? Ele já morreu. Mas para onde foram os 10 milhões? Quem foi beneficiado? Foi para a campanha do partido ou foi para o bolso de alguém? Então, acho que o mínimo que nós exigimos é isonomia. E o PT saberá e sabe reconhecer seus erros, mas eu espero que o povo brasileiro tenha discernimento
para separar o joio do trigo, para separar os nossos acertos dos nossos erros e não jogar a bacia fora com a criança dentro. Eu sei que vai faltar tempo nesse programa, porque eu tinha muita coisa para conversar com o Emílio. Mas, Emílio, nós temos aí um caso, por exemplo, envolvendo o presidente Lula, que há desmentidos, porém ele está aí numa encruzilhada. Onde nós vamos chegar com esse caso? A honra de uma pessoa é a coisa mais difícil de... Quando você joga ela fora, é mais difícil de reconstituir. Você faz uma acusação contra uma pessoa e não apresenta provas, é que nem você pegar um travesseiro, sabe, jogar todas as penas fora e depois tentar reconstituir, o vento já vai ter levado. O Lula assim, o que ele fez por esse país, o que ele representa, ele não merecia o tratamento que está sendo dado a ele. As acusações, Samuel, têm que ser investigadas contra qualquer brasileiro, contra um ou contra outro, seja ele presidente da República ou não. Agora, o achincalhamento, a perseguição, a caçada a familiares de maneira que depois não se prova nada, a condução coercitiva quando não precisava. Quando é que a justiça conduz alguém coercitivamente? Quando você convoca e a pessoa não aparece. Agora, quando ela nunca foi convocada, alguém chega com a viatura, fala, vou te levar, mas por que não mandou a carta? Desculpa, mas nós temos um tempo aí com horário eleitoral extremamente curto. Eu te pergunto, você outro dia teve seus bens bloqueados, e eu acabei de falar que para ser prefeito era uma coisa muito difícil hoje e continua sendo. Você teve os bens bloqueados por conta de uma contratação ao tempo em que você era prefeito de Osasco. O que foi isso e por quê? E como está essa situação? Eu e quase todos aqueles que já exerceram cargo público. Mas eu já falei, para ser prefeito... Você sabe quando fala assim, você teve os bens bloqueados, eu falo, não, eu tive o bem bloqueado, porque eu só tenho um bem na vida, que é a minha casa. Então, como eu não vou vendê-la, eu vou me defender na justiça, porque eu considero um erro, uma bobagem, uma acusação sem fundamento. E justiça é assim, ela acusa... Vai, agora eu vou me defender. É uma pena que eu estou tendo que gastar com advogado que eu não tenho. Mas eu vou fazer isso. Me deixa perguntar. E a situação do PT em Bauru? Que todo mundo esperava que tivesse candidato. E aí, de repente, tivemos algumas defecções, algumas saídas de gente histórica aqui do PT e sem candidatura própria. Essa situação política que nós falamos aqui, nacional, a mudança de regras, ela provocou a diminuição reflexo em tudo, né? Do número de candidatos no estado inteiro. O PT teve, em 2012, teve 250 candidatos a prefeito do estado de São Paulo, agora nós temos 100, cento e poucos. Algumas cidades nós optamos por coligar. É o caso de Bauru. Nós poderíamos ter aqui, conversamos com todas as lideranças aqui, com o Jesus Garcia, que é o nosso presidente, o Everton, que é o nosso coordenador regional, a Estela, vice-prefeita atual, e a opção do PT, da maioria dos filiados aqui, foi por apoiar a candidatura do PRB. Nós consideramos correto, o PT não se viu em boas condições para disputar a prefeitura, né? Se mantivesse a coligação com o PMDB topasse apoiar uma candidatura do PT, muito bem. Mas não sendo possível a manutenção dessa aliança de 8 anos, nós optamos por uma nova aliança, apoiando outro candidato. Não é uma novidade, o PT já apoiou o prefeito Rodrigo 2 vezes e agora vai apoiar o candidato de outro partido e procurar eleger uma bancada de vereadores importante aqui. Bom, só queria destacar que nós temos aí uma pessoa muito mais próxima de você, mas por quem eu tenho um relacionamento até gostoso e que tá praticamente eleito, é o nosso glorioso Edinho, né, que foi o seu antecessor na presidência do PT e que está voltando à prefeitura de Araraquara. Eu estive outro dia no lançamento da candidatura dele, o Edinho está animado, primeiro lugar disparado nas pesquisas, foi um excelente prefeito de Araraquara, um bom ministro das comunicações. E agora, se Deus quiser, no próximo dia 2, poderá ser eleito prefeito de Araraquara novamente. Qual é o futuro do PT para encerrar esta nossa... E espero que você volte, não fique tanto tempo. Aliás, eu tenho uma bronca de alguns membros do PT, inclusive do Emílio, que de repente sumiu, não nos atendeu, desapareceu, evaporou e agora hoje ele volta. Eu sei que... Samuel, mais importante do que o futuro do PT é o futuro do Brasil. Do povo brasileiro, sabe, os direitos dele, se vai ter pleno emprego, se não vai, se vai ser mantida a aposentadoria, se não vai. O PT sempre foi e vai continuar sendo um instrumento de luta do povo brasileiro para melhorar a sua vida, né? E acho que o desgaste atual
ele vai se superar. Isso já aconteceu com outros partidos no mundo. As pessoas, no fim das contas, começam a perceber o que é uma coisa e o que é outra, né? E acho que o PT vai ter oportunidade, inclusive nesta eleição, de demonstrar o que ele é capaz, que legado que ele tem, o que ele fez em 13 anos de governo, o que ele fez em cada uma das cidades. Bauru é a cidade que, individualmente, é a cidade per capita que tem o maior número de construções de Minha Casa Minha Vida no país. É uma cidade que recebeu mais de 2 bilhões de investimentos na era do PT. Quer dizer, como é que isso nós não temos autoridade para conversar com o povo de Bauru? Claro que temos. Sabe? E nós estamos sabendo conversar isso, nossos lideranças saberão fazer isso. Eu agradeço muito você. Emílio, a porta está aberta para a sua vinda outra vez. E venha com tempo e mais vezes. Eu sei que você tem 600 municípios aí como presidente de um partido, mas aqui esta casa, humildemente, recebe a todos os amigos, entre os quais você o é, de portas abertas. Eu agradeço. E de coração... O bom é que a gente nem sempre conversa, mas a gente sempre conversa nos momentos difíceis. Os políticos costumam fugir, eu não fujo. O momento é difícil, talvez mereça mais conversa ainda. O nosso Enfoque Regional vai ficando por aqui hoje. Eu tive o prazer e a satisfação de ter como meu convidado o presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, o Emílio de Souza, ex-prefeito de Osasco, ex-deputado, e que veio responder neste momento delicado da política nacional, principalmente do seu partido, as minhas perguntas aqui na TV Prefeito. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.